Governo lança o Desenrola 2.0. O programa prevê renegociação de dívidas e uso do fundo de garantia. Será possível renegociar dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Então é o seguinte, a gente está falando de dívidas bancárias, tá? Dívida no cheque especial, dívida no cartão de crédito, aquele empréstimo que você fez, não deu conta de pagar, ou está muito apertado, já está atrasando, né? Então, assim, é esse tipo de crédito que vai ser negociado a partir de agora. Então, assim, o rotativo do cartão de crédito que vira uma bola de neve, ninguém aguenta e aí não consegue pagar mesmo, e aí vai ferrando tudo. Então, essas serão as pessoas beneficiadas. Então, primeiro, esse tipo de dívida bancária. Então, você está devendo lá naquela loja que você comprou um produto parcelado e não pagou, não vale, a não ser que esse produto tenha sido financiado por um banco. A compra, o carnezinho lá não é da loja, é do banco, então. Aí pode ser que você consiga negociar com o banco também, por quê? Porque o banco fez um financiamento para você, não foi a loja que fez financiamento próprio. Se não é naquele esqueminha do carnê também, então você pode participar dessa renegociação, tá? Dívidas de até R$100 serão desnegativadas pelos bancos. Isso aí foi um acordo que foi feito pelo governo, que é o seguinte, você pode achar estranho, né? Dívida só de R$100, a pessoa não tem dinheiro para pagar. Sim, e muita gente, viu? Muita gente que ganha muito pouco, não tem grana para pagar uma dívida de R$100. E aí essas dívidas, a promessa do governo é que os bancos vão desnegativar o nome. Ou seja, não é que a dívida desaparece, ela continua existindo. Se um dia a pessoa tiver dinheiro, ela vai lá e paga a dívida. Porém, o nome dela não fica mais sujo. Vai limpar o nome, essa página que não para de rodar, vai limpar o nome da pessoa para ela poder voltar a ser economicamente ativa, trabalhar no financiamento, fazer outro crédito, enfim, voltar a ser ativa economicamente, né? Então, as dívidas não serão perdoadas, mas o nome não vai ficar mais sujo. Dívidas abaixo de R$100. Isso é um montante razoável de pessoas que têm essa dívida, tá? E quem pode participar? Tem limite de renda? Tem limite de renda, até 5 salários mínimos. Desenrola 2.0. Pessoas com salário de até 8.105 poderão renegociar dívidas. Saiba mais. R$8.105 é exatamente 5 salários mínimos. Por isso que está esse número aí, tá? Então é o seguinte, dívidas contratadas até 31 de janeiro desse ano, dívida que se assinou o documento da dívida até 31 de janeiro. 1º de fevereiro já não vale mais. Mas se essa dívida estiver atrasada 90 dias ou mais, você pode entrar com pedido, ligar para o seu banco, falar, quero renegociar, quero participar do Desenrola 2.0, e isso vai fazer com que as pessoas façam a renegociação e tenham um desconto, que pode variar de 30% a 99%, tá? 99%, de 30% a 99%, depende da modalidade, eu vou continuar explicando aqui, porque não é só para pessoa física, então eu vou te explicar os detalhes do resto também, tá bom? Então quem ganha até 5 salários mínimos, R$8.105 bruto, esse salário bruto, né? Essa é a grana que é o teto, é o limite para as pessoas poderem participar. Tem um limite por pessoa também, qual que é o tamanho da dívida? Então, já aplicado o desconto, se a dívida que sobra, que é a que você vai pagar mesmo, for até R$15.000 por banco, você pode fazer a renegociação. Passou de R$15.000, não pode. A dívida mais alta do que isso não vale. Mas assim, repito, já é com desconto. Então, se você deve, por exemplo, R$50.000 e consegue 90% de desconto, vai cair para 5.000 tua dívida. É esses 5.000 que você vai negociar e tem direito. Então, assim, se você deve 150.000, tem 90% de desconto, vai sobrar 15.000 para você pagar. Você está enquadrado. Ah, vai sobrar 16.000 para pagar. Está fora. Não participa mais do Desenrola, né? Porque a dívida está um pouquinho acima. E repito, não é uma dívida só, não. Se você tiver 2, 3, 4 dívidas em bancos diferentes, você pode renegociar em cada um dos bancos até o limite de 15.000. Então, assim, compensa você ligar para o banco, conversar sobre a sua dívida,
propor um valor, deixar o banco fazer a proposta dele e verificar se vai ficar dentro dos 15 mil, aí você faz a negociação. Pode ser então em 48 meses, com pagamento que começa até 35 dias depois da data que você assina o acordo. Então ainda tem uma carência de um mês e pouquinho aí para você começar a pagar. E vai pagar em até 48 meses. O juro máximo vai ser de 1,99% ao mês. E é um juro muito baixo, principalmente se você comparar com cartão de crédito, com cheque especial. Cartão de crédito está 14%, 15% ao mês. Cheque especial 9%, 10% ao mês. Então você troca essa dívida por uma dívida mais barata, centraliza numa dívida só, vai pagar só um boleto todo mês ou fazer o pagamento do jeito que for combinado com o banco, mas tudo vira uma dívida só. E aí você também vai poder sacar o fundo de garantia por tempo de serviço, uma parte dele, né? 20% dele ou R$1.000, o que for maior. Se você tiver os 20%, der mais de R$1.000, beleza. Se der menos de R$1.000, o R$1.000 é o limite, o valor limite para você sacar do seu fundo de garantia. Esse perfil de pessoas, quem ganha até 5 salários, que tem esse tipo de dívida, isso aí, segundo o Ministério da Fazenda, representa 90% dos brasileiros. Sobrou 10% aí que ficou de fora, né? E justamente porque são brasileiros que têm dívidas muito altas, e brasileiros de renda mais alta, então por isso ficam fora da renegociação. Então 90% das dívidas dos brasileiros vai poder ser resolvida nesse desenrola. Das dívidas atrasadas, é claro, né? Chegaram a falar que o governo ia promover um desenrola também para quem está com a dívida em dia, porém está com dificuldade de pagar, mas não foi bem isso que aconteceu, não, só para dívidas atrasadas mesmo, a partir de 90 dias. Então, se sua dívida venceu no mês passado, você não está incluído. Ah, faz 2 meses que a minha dívida está vencida. Você não está incluído, é a partir de 3 meses de vencimento, a partir de 90 dias. Aí sim você está incluído e pode participar. Lula lança Desenrola 2.0, incluindo pequenas empresas e produtores rurais. Sim, não é só as famílias, porque assim, existe um elevado índice de endividamento das famílias no Brasil, perto de 50% das famílias têm alguma dívida, e elas com certeza são o alvo principal desse programa, mas não são os únicos alvos, não é o único alvo, tá? Tem mais alvos, tem as pequenas empresas, que também têm dívidas empresariais, tem dívida no Pronamp, né? Tem dívida, faz crédito em nome da empresa para poder dar um incremento, e aí apertou, não deu para pagar, também vai poder ligar para o banco para participar. Só micro e pequenas empresas. Se você tem uma microempresa, uma pequena empresa e tem uma dívida, telefona para o banco e fala que você quer participar do Desenrola. Já está valendo, tá? Já está valendo. Então, assim, a medida provisória foi assinada nessa segunda-feira, dia 4 de maio, e ela começa a valer imediatamente. São 90 dias de prazo para você ir lá renegociar sua dívida, tá? Produtores rurais, a mesma coisa. O cara tem um crédito agrícola, tá difícil de pagar, quebrou a safra, não conseguiu produzir, quebrou o trator, teve que pegar um dinheiro emprestado para consertar, enfim, tá apertado para pagar. Produtor rural também vai ter essa possibilidade de fazer o Desenrola para as dívidas rurais, não, né, a dívida da propriedade dele, não necessariamente a dívida que está no CPF dele, mas a dívida está no CNPJ dele, né, da empresa que ele abriu para poder tocar o sítio, para poder vender os produtos do sítio, emitir nota fiscal. Essa empresa pode participar também se for uma empresa de um produtor rural, tá? E tem a galera do FIES. Desenrola 2.0, estudantes do FIES podem ter descontos de até 99% com o programa. Veja a regra, são mais de 1 milhão de estudantes que devem ser beneficiados. Também dívidas atrasadas a mais de 90 dias. Dependendo do prazo, quanto mais antiga for a dívida, maior é o desconto, porque menor é a possibilidade da pessoa pagar aquela dívida. Ela vai ficar porque ela está grande, porque ela já cresceu muito com juro, porque ela está gigantesca, então o desconto vai ficando maior à medida em que a dívida é mais antiga, né?
E aí o estudante também vai poder ter praticamente um perdão, porque vamos combinar, 99%, tem umas regrinhas aqui, ó. Cadê? Até 99%, a estimativa é que beneficie 1 milhão, tá? O desconto máximo estará disponível apenas para estudantes inscritos no CadÚnico, que é os 99%. Então, se você recebe Bolsa Família, se você tem um benefício social e é estudante, está devendo, né, tem Vale Gás, enfim, está no CadÚnico, o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, você vai ter 99% de desconto na sua dívida com o FIES. Enfim. Ó, a Cláudia Souza está mandando um superchat para a gente aqui, vamos exibir. Ricardo, tinha que haver panfletos do governo com nota explicativa e educacional para não ficar mais endividado. Tinha que ser entregue no momento do aceite, do acerto da dívida. Pois é, né? A educação financeira é um problema no Brasil, porque ela não existe nas escolas, praticamente não existe. Nas escolas públicas não existe educação financeira. Nas privadas, uma ou outra tem, nas particulares, mas aí é coisa de gente endinheirada, né? Não é coisa de gente sofredora, trabalhadora. De fato, a gente tem um problemão na forma como a gente lida com o dinheiro. Isso eu digo brasileiro de uma forma geral. Agora, tem um aspecto também importante que é a proibição das bets, né? Quem fizer o desenrola vai ficar 1 ano proibido de apostar em bet. Porque senão o cara, né, vai lá negociar a dívida e faz outra dívida de bet, porque muitas das pessoas que estão endividadas por causa de bet. Ó, manda mais superchat, que aí você coloca a tua opinião na tela aqui e a gente vai discutindo o assunto, tá bom? Vamos que vamos. E ó, tem mais. Aqui, que é justamente o que eu estava falando agora, o veto a bets no novo desenrola, prioridade de Lula para aliviar a inadimplência. Foi uma exigência do Lula essa questão das bets, porque quando foi feita a pesquisa e descobriu que o brasileiro, metade dos brasileiros estão endividados, descobriu-se também que boa parte dessas dívidas estão relacionadas às bets, às apostas online. E muitas vezes o marido faz a dívida escondido da mulher, e aí fica todo enrolado, não tem coragem de contar, não sabe como vai resolver esse problema. Quando ela descobre, vira uma confusão danada. Então, assim, a aposta online virou um vício, virou um problema de saúde pública e um problema econômico gravíssimo, porque esse dinheiro deixa de ir para o comércio, deixa de ir para a prestação de serviço, para ir para uma aposta que geralmente, 99,9% das vezes, a pessoa vai perder dinheiro. E quando ela ganhar, se ela for 0,01%, ela vai ganhar 1, 2 vezes e vai perder as outras e vai perder a grana toda também. Por quê? Porque o sistema é feito para te tomar dinheiro. Você não vai ganhar, você pode ganhar hoje. Aí amanhã você aposta de novo e perde. Aí depois da manhã você vai querer recuperar o que você perdeu e vai perder de novo. E assim você perde mais do que você ganha. Sempre. Sempre. Então, esse é um problema grave. E o Lula exigiu que para participar do programa houvesse um veto, uma proibição. Então, como é que vai funcionar essa proibição? O banco já vai selecionar o seu CPF e vai impedir que você faça, por exemplo, um Pix para a casa de aposta, ou que você pague no cartão de crédito. Vai ser bloqueado. Então, se você tentar fazer o pagamento eletrônico, você não vai conseguir. Não vai conseguir. E ninguém aposta em bet em dinheiro vivo, né? Todo mundo aposta em bet fazendo transferência bancária ou usando o cartão de crédito. Então, as únicas modalidades que se faz é porque é tudo eletrônico. Então, por conta disso, vai ficar o banco responsável por fazer o bloqueio do pagamento. Então, mesmo que você tente apostar, você não vai conseguir, porque o banco vai bloquear, tá? Esse é o Desenrola 2.0. É uma medida que o governo está adotando também, obviamente pensando nas eleições, pensando nas dificuldades que o brasileiro está enfrentando. Por quê? Porque ele muitas vezes não percebe as melhorias da economia no Brasil. A gente está tendo o desemprego mais baixo da história, trabalhador com mais alta renda na história, a gente está tendo inflação controlada, mesmo com essa situação da guerra e a inflação está relativamente controlada, né? E era para ter disparou num monte de lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, os combustíveis já subiram mais de 40% desde o início da guerra. E aqui não está acontecendo isso. O Brasil está conseguindo segurar os preços minimamente ali, mais ou menos na marra, como se fosse um touro bravo, mas está segurando os preços. Então, essa é a situação que a gente está vivendo no Brasil hoje.